Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Um bom início de semana que começa hoje a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a existência eterna de Cristo, baseado em João 1, de 1 a 18. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender e compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender, tá certo? Queridos irmãos, eu vou começar lendo para vocês João 1, de 1 a 18, para nós entendermos o que fala a respeito de Cristo, quem ele é. Acho que fica muito claro, né, de quando Cristo existe, quem ele é, somente com essa parte de João 1, de 1 a 18, tá? Eu vou ler na tradução fácil de ler, tá certo? Tem várias traduções, eu vou ler na fácil de ler, mas todas falam basicamente a mesma coisa, tá? No princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. Por meio dele, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito por ele. Então, parando aqui, né, em João 1, 3, está escrito o seguinte, né? A palavra, quem é a palavra? É Cristo. Né? A palavra por quê? Porque foi ele quem falou que haja luz, que haja o sol, que criou os animais. Foi o próprio Cristo quem fez o boneco de barro e assoprou nas narinas para trazer a vida, Adão. Ele era a palavra, ele estava lá. É muito claro quando fala isso aqui, né? E aí fala que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, Cristo estava com Deus e Cristo também era Deus. Então aqui já mostra claramente a divindade de Cristo, né? Quando a gente lê na parte 14, ele vai falar que o verbo, que a palavra era o verbo, né? E vai falar que a palavra se fez carne, né? Ou seja, quem é o Deus, a palavra que se fez carne, foi Cristo quem se fez carne, né? Então quando chegar lá nós vamos ler isso. Continuando a leitura, nele estava a vida, e essa vida era luz para os homens, ou seja, foi ele quem criou os homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não pode apagá-la. Havia um homem chamado João, que tinha sido enviado por Deus. Ele veio para falar a respeito da luz, para que por meio dele todos os homens possam crer na luz. João não era luz, ele só veio para falar da luz. Aquele que era a luz verdadeira estava vindo para o mundo. A luz verdadeira ilumina todos os homens. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o mundo que era seu, mas o seu próprio povo não o recebeu. Porém, algumas pessoas o aceitaram, e para essas pessoas que acreditaram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram por um nascimento físico, ou por desejo ou decisão humana. Eles nasceram de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. A palavra estava cheia da graça e verdade. Nós vimos a sua glória, a glória que pertence somente ao único Filho do Pai. Então, quem que é o único Filho do Pai Celestial de Deus? É Cristo, né? Então aqui como passou aqui na parte 14, a palavra se tornou um ser humano. A palavra, quem é a palavra? Cristo. Então Cristo é o Deus que se tornou um ser humano. Então, claramente, 1 João, ela derruba qualquer doutrina que fala que Cristo não era Deus. Né? Quando eu pego, que nem a Testemunha de Jeová, que não aceita Cristo como sendo parte da Trindade, como sendo Deus também, né? Nem Cristo nem o Espírito Santo, né? Acho que somente o Deus Pai é Deus, né? O qual eles chamam de Jeová. Quando eu pego esse capítulo, está exatamente assim. Claramente, eu acabei de ler isso ontem, né? Claramente demonstra nesse capítulo para eles também que Cristo era Deus. Então, da mesma maneira. Por quê? Porque a Testemunha de Jeová criou uma Bíblia própria.
né? E como foi uma Bíblia que não foi inspirada por Deus, foi alterada por mãos humanas, o ser humano é falho. Então, falhas ficaram no caminho que destronam aquela versão bíblica, né? É muito fácil de você enxergar que está errado. Então, já, né, só com esse pedaço da Bíblia aqui, você já desmonta a vida do testemunho de Jeová inteira. Então, é falsa, né? Não está de acordo com a palavra divina. Porque se o testemunho de Jeová lesse a Bíblia, estudasse a Bíblia e vesse esse capítulo, estudasse esse capítulo, eles compreendiam que o que eles estavam pensando estava equivocado. Pois Deus existe em trindade, né? Quando está escrito lá no início que Deus criou a terra e o mar, na verdade a palavra lá em hebraico, é uma palavra que significa Elohim. E Elohim, em hebraico, é deuses, é no plural. Então, no início, deuses criou o mundo. Então, se a gente fosse fazer uma tradução correta para isso, qual seria a tradução correta hoje em dia que nós poderíamos usar na portuguesa? No início, a Trindade criou o mundo. Seria perfeita essa, essa tradução. Colocar a Trindade criou, porque foi ela, né? Quando fala no primeiro mandamento, adorar somente a Deus, também a palavra utilizada é Elohim. Então, adorar somente a Deus, adorar somente a Trindade, né? Então, agora, 6 dias trabalhar, mas no sétimo dia é o dia da Trindade, é o dia de Elohim também. A palavra usada é Elohim, a Trindade que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, a palavra Elohim, Elohim é plural, é trindade. Então, se o testemunho de Jeová parasse para estudar um pouquinho as verdadeiras escrituras, que são as em hebraico, as que foram escritas do jeito que foram escritas, e estudar um pouquinho de idioma hebraico e perceber que a palavra é deuses. Então, que a própria Bíblia indica uma trindade. Não é eu que estou falando, não é a minha igreja, não é a igreja tal, não é católico. Não, a própria Bíblia indica a existência de uma trindade. E a própria Bíblia apresenta Cristo como sendo parte de Deus Pai e Cristo como sendo parte dessa trindade. Cristo como Deus, como estamos vendo aqui. E quando Cristo vai embora, ele apresenta o Espírito Santo como também sendo Deus, ao qual ele fala, né, que, é, que ele vai mandar um consolador, um Espírito Consolador, que é semelhante a ele. Ou seja, se ele é Deus e o Espírito é semelhante a ele, o Espírito também é Deus. Quando Cristo usa o nome de Miguel, qual é o significado de Miguel? Semelhante a Deus. Quando o anjo Gabriel fala ao profeta Isaías que o Messias viria de uma virgem, qual é o nome que deram lá em Isaías para Jesus? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então tudo aponta para Cristo como Deus. Quem era o rei de Israel enquanto Israel não tinha um rei humano antes de Saul? Era Cristo. Ele já era o rei dos reis, ele já era o rei de Israel, era ele quem reinava em Israel. Mas Israel abriu mão do reino de Cristo para um reino humano. Veja bem a burrice que eles fizeram, né? Então a Bíblia é muito clara quando fala que Cristo é rei, né? Que Cristo é Deus, né? Então, continuando aqui, João testemunhou a respeito dele e disse: Era deste homem que eu falava, aquele que vem depois de mim e é mais importante que eu, pois existia antes de mim. Ele estava cheio de graça e verdade, e todos nós temos recebido dele bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus Pai, mas o único Filho, que também é Deus e está em perfeita união com o Pai, nos mostrou como Deus é. Então, aqui termina os versículos. Então, ele que também é Deus, está falando bem claro aqui, né? Essa última parte é perfeita. Mas o único Filho que também é Deus e está em perfeita união com o Pai, nos mostrou como Deus é, né? Então, é assim, queridos irmãos. Então, Deus, ele é Deus também. E ele nos demonstrou como Deus é. Então, ou seja, se ninguém viu Deus Pai, quem foi que se apresentou para Jacó, para Abraão? Jesus, juntamente com os anjos Rafael e Gabriel.
E qual o nome que Jesus apresentou a Abraão? Miguel, né? Ele era o anjo Miguel, arcanjo Miguel. Ele se apresenta como Miguel a Abraão. Com quem é que Jacó luta lá no deserto lá durante vários dias lá, aquele tempo todo? Com Jesus Cristo, não foi com Deus Pai. Se ninguém viu a face de Deus, ninguém podia ver a face de Deus, como é que Jacó teria visto? Não, né? Se nem Moisés, né, falou que ia ver a Deus, falou, não, você não pode ver, você vai ver de costa. Deixou Deus mostrar isso de costa, né? Então, foi o único que viu Deus de costa. Mas quem viu Deus Filho, Abraão viu, Jacó viu Deus Filho. Jesus, ele é apresentado como Deus Filho só no Novo Testamento. Mas ele é apresentado no Velho Testamento de outras maneiras. Como, por exemplo, quando ele vai visitar Abraão, como ele, quando ele vai visitar, quando ele fala com Jacó, né, luta com Jacó e fere a coxa de Jacó, né? Quando ele falava com os profetas, pois a maioria da, das pessoas, quem falava com os profetas era Cristo, né? Poucos foram os profetas que falaram diretamente com Deus Pai. Geralmente a voz que ouviam era de Cristo, né? Então ele é apresentado, né? Quando fala da vinda do Messias, é Cristo, né? Mas eles não entendiam a magnitude desse Messias. Eles achavam que era um ser humano que viria para libertar o povo do pecado, né? Os israelitas pensavam que ia livrar de escravidão, que ia dar para eles ia ser um rei, que ia dar uma vida, né? Eles não imaginavam a magnitude que era o Messias, né? Então, agora eu vou reler esses versículos de João 1 de 1 a 18, mudando as palavras para a gente compreender mais claramente o que está escrito nesses versículos, tá? Vamos lá. No princípio, antes de existir qualquer outra coisa, Jesus já existia. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Por meio de Jesus, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito por Jesus. Em Jesus estava a vida, e essa vida era a luz para os homens. A luz brilha na escuridão e a escuridão não pode apagá-la. Ou seja, Jesus é essa luz, né? Havia um homem chamado João que tinha sido enviado por Deus. Ele veio para falar a respeito da luz, ou seja, a respeito de Jesus. Ele era a luz. Por meio dele, todos os homens possam crer na luz. Para que por meio dele todos os homens possam crer na luz, possam crer em Cristo, né? Então João veio para que todos os homens pudessem crer em Cristo. Ele veio preparar o caminho. E João não era o Messias, não era Cristo. Ele só veio falar de Cristo. Cristo estava vindo para o mundo. Cristo ilumina todos os homens. Cristo estava no mundo. O mundo foi feito por Cristo. Mas o mundo não conheceu a Cristo. Cristo veio para o mundo que era seu, mas o seu próprio povo não o recebeu. Porém, algumas pessoas o aceitaram, e para essas pessoas que acreditaram em Cristo, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram por um nascimento físico, ou por desejo ou decisão humana. Eles nasceram de Deus. A palavra, aliás, a palavra que é Cristo, no caso, Cristo se tornou um ser humano e viveu entre nós. Cristo estava cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória de Cristo. Glória que pertence somente ao Deus Pai e ao Deus Filho. João testemunhou a respeito de Cristo. Era deste homem que eu falava. Aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, pois existia antes de mim. Ele estava cheio de graça e verdade. E todos nós temos recebido dele bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés,
mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus Pai, mas o único Filho, o Deus Filho, que também é Deus, que é Cristo, e está em perfeita união com o Pai, nos mostrou como Deus é. Ou seja, claramente, João primeiro, né, João primeiro, né, ou João 1, no caso, né, capítulos de 1 a 18, demonstra total divindade a Cristo, mostrando que ele é Deus, que ele estava presente desde o início, que ele criou o mundo, que ele estava presente em todas as etapas, que ele estava no mundo desde o início, mas que o mundo não o conheceu, né? Ele é apresentado aqui como sendo o Deus Filho, como sendo Deus também, né? É muito claro o que está escrito aqui em João 1, né? Então é muito claro. Então com esse texto nós podemos entender que Cristo ele era muito mais do que o Messias Salvador, do que o nosso Salvador. Cristo é o nosso Criador. Cristo é o nosso guia. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso Rei. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso verdadeiro pastor. Cristo é o Messias. Cristo é o Redentor. Cristo é aquele que tem a chave dos portais da morte. É o único que pode ressuscitar aqueles que já estão mortos e trazê-los de volta à vida para a vida eterna. É aquele que pode ressuscitar os mortos perdidos para que sejam cumpridas sentenças sobre eles, para que eles possam pagar pelos seus erros. Cristo é o único que tem esse poder. Cristo, em Apocalipse, é o único que tem o direito de abrir o livro da vida, porque ele é portador tanto da parte divina como da parte humana. Ele é divino humano. Somente um ser divino humano poderia abrir aquele livro. E é ele quem abre o livro. Cristo é o nosso advogado, tá? Mas o Cristo também é o nosso delator. Cristo também é o nosso juiz, porque é ele quem vai nos acusar. É ele quem vai nos defender e é ele quem vai nos julgar. Tá certo? Então ele é juiz, ele é tudo. Ele é tudo. Ele assumiu vários papéis durante toda a Bíblia, durante todo o caminho. Vários nomes é atribuído a Cristo: Cordeiro, Leão da tribo de Judá, Deus Filho, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascual, Leão da tribo de Judá, Filho de Davi, Divino Humano, Miguel, Emanuel, Jesus, o Messias, Cristo, o Nazareno. Vários nomes utilizados, todos eles para representar um único ser, aquele que é semelhante a Deus, aquele que é filho único de Deus, aquele que também é Deus, aquele que se transformou, que saiu da sua divindade e se transformou na sua criatura, que se transformou num mortal para morrer, para salvar as suas criaturas que não queriam saber dele, que eram merecedores da morte, que eram abomináveis. Esse homem é digno de qualquer sacrifício que a gente possa fazer. Qualquer sacrifício que eu possa fazer, eu vou fazer por esse homem. Porque eu amo esse homem. Eu amo Jesus Cristo. Eu amo esse Deus que me salvou. Não rejeito Deus Pai. Pelo contrário, ele está lá e ele faz parte. Eu também amo Deus Pai. Adoro Deus Pai. Deus, o Rei dos Reis. Pois Jesus, ele era temente e seguia as orientações de seu Pai. Então, tudo que Jesus fez foi por orientação de seu Pai. Foi Cristo quem o mandou para ser. Foi Deus, foi Jeová, Deus Pai, quem mandou a Cristo para servir de sacrifício por nós. Ele é quem deu a ordem. Então eu também amo a Deus Pai. E eu amo o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, o Deus Espírito, aquele que está aqui do meu lado, aí do seu lado, aquele ao qual Cristo mandou para nos guiar, para ser a nossa consciência, para fazer a gente sentir mal a fazer coisa errada. Cristo não nos abandonou, ele vai embora, mas manda outra parte da Trindade para nos guiar, para nos dar luz, para ser a voz da nossa consciência. Então, Deus não nos abandona em momento algum, tá certo? Ao contrário do que disse
Lúcifer lá no céu para os anjos. Deus não é carrasco, Deus não é tirano, Deus não é abominável, Deus não é ruim, Deus não mata aquele que fica contra ele. Deus é amor, Deus é liberdade, Deus é justiça, Deus é democracia, é equidade, é igualdade, é solidariedade, é beneficência, é misericórdia, é bondade, é justiça, é alegria, é felicidade, é paz, é tranquilidade, é harmonia. Deus, Ele é tudo que nós possamos pensar de bom. E é justamente uma vida assim que Ele está nos oferecendo após a nossa morte, ou após a vida, a segunda vida de Cristo. É uma vida ao lado, é a vida que Ele quer para os seus descendentes. Por isso, Ele está selecionando um a um para saber quais são aqueles que vão ficar lá, porque o mal vai ter que deixar de existir. Então, só que não é Ele quem escolhe quem vai ficar ou não. Somos nós que fazemos a escolha se nós queremos ir ou não. E essa escolha depende de se nós acreditamos que em Cristo é o Salvador, se nós entendemos a sua magnitude, se nós entendemos quais são as orientações que o Espírito Santo, Cristo e Deus nos deixaram nesta Bíblia Sagrada. Se nós compreendemos, aceitamos esse livro sagrado como sendo a mão de Deus, como sendo as palavras de Deus, inspirados por Deus. Foram humanos que escreveram? Sim, foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou o que eles deveriam escrever. Deus escreveu a Bíblia através de mãos humanas. Ele utilizou de mãos humanas. Esses humanos serviram apenas de ferramentas. Foi como se seres humanos fossem computadores, máquina de escrever, caneta. E Deus só usou para ele escrever através de seres humanos. Quando a gente faz no computador, é o computador que está digitando lá? Não, quem está digitando sou eu. Quem está escrevendo no computador sou eu. Quem escreveu aquilo foi o computador. Mas quem escreveu no computador, quem digitou lá nas teclas para poder aparecer no computador fui eu. Assim é Deus, os humanos e a Bíblia. Os seres humanos foram o computador que Deus escreveu a Bíblia. Mas quem escreveu foi Deus. E parte dela foi escrita pela própria mão de Deus, que foi os 10 mandamentos. Então, que é uma lei irrevogável, selada. Então não tem como nós não sermos fiéis a um Deus tão maravilhoso, que nos tendo todo o amor, a felicidade, a alegria do mundo, paz, a tranquilidade, o amor ao próximo. Você vê o amor que Cristo tinha para os seus semelhantes quando ele vê aquela viúva chorando, desesperada, perdeu o único filho que ela tinha, e era viúva. Naquela época nós entendemos que uma mulher naquela época viúva e sem filhos estava perdida na vida, porque ela não tinha para onde ir, a mulher não trabalhava. Ninguém ia trabalhar para a mulher. Ou ela ia se prostituir, ou ela, ou ela ia morrer de fome, né? Ter que ficar virando mendiga na rua, né? E Cristo vê o sofrimento dela e ele chora naquele momento, né? A Bíblia fala que Cristo chora. E depois que ele chora, ele vai lá e sem que ninguém peça, ele põe a mão, ele para o cortejo, põe a mão sobre o corpo do filho da moça, né? Do filho, né? Eu não gosto de falar corpo, porque dá a impressão que ele não está mais ali. E ele está naquele corpo, é ele que está ali, não é o corpo. Dá a impressão que a alma saiu do corpo, não. Põe a mão sobre o rapaz que estava em sono profundo ali, morto, põe a mão sobre ele e diz: levante-se, acorde. E o rapaz senta e ressuscita, porque Cristo, ele tem o poder de ressuscitar. E ele mostra que ele pode ressuscitar depois que a pessoa já está em decomposição, como foi o caso de Lázaro. Já estava em decomposição quando Cristo ressuscitou. Então não importa, a pessoa pode estar morta há milhões de anos, ele é capaz de ressuscitar. Só no pó da terra, ele é capaz de ressuscitar. Tá certo? Cristo ressuscita, ele tem esse poder, e é ele quem decide quem morre e quem vive. Mas ele decide de acordo com as nossas escolhas. Ele nos deu livre-arbítrio. Desde a época de Adão e Eva, Deus deu a liberdade para que Adão e Eva escolhessem se eles iam seguir o bem ou o mal. Depois ele deu a liberdade a todos os seres humanos para fazer a escolha do bem e do mal. Por quê? Porque sem liberdade não há amor. Para ter amor tem que ter liberdade. E Cristo nos ama. Deus nos ama. Jeová nos ama. O Espírito Santo nos ama. Então, eu sempre falo em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, porque é a trindade maravilhosa que criou este mundo e que nos guia. No início, disse Jesus Cristo, haja luz e houve luz. Né?
Porque foi ele quem disse, haja luz. Foi ele quem disse que haja o sol, que haja lua, que haja mares e terras, águas e terras, que haja rios. Ele quem disse que haja as florestas, que haja os animais. Foi ele que foi lá e fez o boneco do ser humano. Porque ele estava lá, juntamente com Deus Pai e Deus Filho. Ele estava lá juntamente com Deus Pai e com Deus Espírito. Tanto que quando fala que estava sendo criado, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, o Espírito Santo andava sobre a terra. Então a Trindade estava lá, tá certo? Não esqueça, só que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, tá certo? Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o Deus dos bastidores, tá certo? Deus Pai é o Deus figurativo, né? O Deus que é chamado na Bíblia, o Deus de Israel. O Deus Filho é o Deus escondido que é revelado apenas para nós no Novo Testamento, né? Diretamente, assim, claramente. E o Espírito Santo é o Deus que é revelado no decorrer de toda a Bíblia, né? Mas só é revelada a sua divindade também no Novo Testamento, quando Cristo fala que, que o Espírito Santo é semelhante a ele, né? Então, claramente nós temos uma trindade, tá certo? Que está aí para nos proteger, para nos guiar. Ainda está em tempo de nós nos salvarmos, mas a hora que Cristo, que está lá na ala santíssima do tabernáculo lá no céu, julgando a todos nós, gritar de lá, está feito. O Espírito Santo aqui na terra falará, está feito. E ele se retirará da terra. A terra aí será entregue ao mal. Né? E Cristo vai vir e vai salvar os seus. Né? E vai deixar Satanás daqui sem ninguém mais ajudar durante 1000 anos. Depois ele desce com a Nova Jerusalém, com os seus lá dentro. Todo mundo vai saber porque cada um não foi salvo que não estão lá. E aí sim, ele vai fazer com que a pena de cada um que ficou perdido, que não foi salvo, seja cumprida. Todos jogados lá de fogo e enxofre, juntamente com Satanás, seus demônios, falsos profetas, todos estarão lá, jogados lá, e todos também que não aceitaram a salvação. E vão queimar cada um de acordo com a sua pena. Né? Por exemplo, é claro que Lúcifer, por exemplo, vai queimar, vai ser o último a sair de lá, vai queimar mais que todo mundo, claro. Porque foi ele que fez o maior mal da face da Terra. Agora, por exemplo, é, uma pessoa que foi um assassino que matou uma, duas, três pessoas, quatro, não vai queimar a mesma coisa que Hitler, que matou milhões. Né? Hitler vai ser um dos que mais vai queimar depois de Satanás, pelo tanto mal que ele fez. Então, é assim, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido essa divindade, esse amor e essa representação de quem Jesus Cristo realmente é. Tá certo? Muito obrigado. Possamos amar a Deus muito mais, amar a Cristo, amar o Espírito Santo e se sacrificar por Ele. Porque Ele se sacrificou por nós. Então, tudo que a gente puder fazer por Ele, a gente deve fazer, porque não vai chegar nem perto do que Ele fez. Mas a gente pode fazer milhões de sacrifícios. Mesmo assim não vai chegar. Pode fazer bilhões, trilhões, infinitos sacrifícios. Não vai chegar perto do sacrifício que Cristo fez. Então, Ele merece que nós nos sacrificamos por Ele. Nós temos que deixar de viver a nossa vida para viver a dele. É esse o significado do batismo por imersão. Batismo significa imersão. Então, o significado do batismo, quando Cristo fala para Nicodemos que ele tem que morrer e nascer novamente, ele fala disso, que ele tem que morrer, que ele, a vida dele, ele como pessoa tem que morrer para que Cristo possa assumir ele e ele viver a vida de Cristo e não mais a dele. É isso que ele fala ali. Nós temos que viver a vida de Cristo em nós. Cristo tem que viver em nós. E não nós queremos fazer o que nós queremos. Tá certo? É Cristo quem vive em nós. Tá certo? Então, a partir disso, para mim, quem vive em mim é Cristo. É Ele que me guia. A hora que Ele fala, vamos, eu vou. A hora que fala, chegou a sua hora, vai trabalhar, eu vou. Faça isso, eu vou fazer. Não coma isso, eu não vou comer. Porque Cristo é quem vive. E não é igreja, eu não estou falando de igreja, não, tá? Não estou falando da igreja adventista que eu sigo, não estou falando de pastor, eu estou falando de Cristo. Então, o que eu viver na Bíblia, o que estiver na Bíblia, vão ter que me provar na Bíblia. Não é o que o pastor me fala, não é o pastor chegar e falar, queima suas fotos, eu não vou queimar. Não é o pastor chegar em mim e falar,
Então pega essa janelinha aqui para proteger sua casa, não preciso, Deus já protege a minha casa. Aí o pastor fala, pega esse banho aqui consola, pastor, para curar doenças. Não preciso, o meu Deus já me cura. Tá certo? Não preciso. Não adianta falar para mim, precisa desse amuleto da sorte. Não, meu amuleto da sorte é Cristo. Eu já tenho o maior amuleto de todos comigo, que é Cristo. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso de mais nada. Então não adianta vir. Não, é superstição, tem que não fazer lentilha, né? É, é, é simpatia, né? Não preciso de simpatia. Minha simpatia é Deus, é Cristo, é Espírito Santo. Eu não preciso disso. Né? A minha vida é guiada por Ele, a minha proteção vem dele. Eu não preciso de nada disso. É porque aquela pessoa vai jogar em você mal olhado. Nada que possa vir do inimigo que não venha de Deus me atinge. Porque o Cristo pôs os seus exércitos na minha frente. Nada vai me atingir. Eu não tenho medo de nada. Tá certo? Pode jogar mal olhado, pode jogar o que for. Nada vai me atingir. Porque eu tenho Deus comigo. Deus é muito mais forte que qualquer mal olhado, qualquer coisa ruim que me deseje, qualquer macumba que possa fazer para mim. Tá certo? Eu não tenho medo. Tá? Eu sei que nada vai acontecer na minha casa, por exemplo, lá em São Paulo, que tá lá sem morador, né? Tem só os inquilinos no fundo. Porque Deus está lá, os seus anjos estão lá nas portas protegendo a minha casa e não deixará que ninguém encoste nela. Porque eu sei que a melhor segurança que existe é Deus e seus anjos, tá certo? Enquanto os piores ladrões que existem é Satanás e seus demônios, tá certo? Não esqueçam disso. Só que nem os piores ladrões que existem, que é Satanás e seus demônios, têm poder para derrubar a segurança de Deus e seus anjos, Cristo e Espírito Santo. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome da Trindade, dos Pai, dos Filhos e dos Espíritos. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tá certo? Ouça até o fim e compartilhe as minhas mensagens. E curtam a minha página lá no YouTube, porque eu ponho esses áudios lá em forma de vídeo, né? Eu ponho uma imagem lá e posto lá, curta a minha página, porque é importante que a minha página vá para frente para levar mensagem às pessoas, é importante que as pessoas conheçam a minha página, escutem até o fim, tá certo? Eu quero que as pessoas, o máximo possível, que essas mensagens cheguem às pessoas. Porque essas pessoas precisam conhecer esse amor que eu conheci. Precisam conhecer esse Deus maravilhoso, de verdade. Precisam conhecer, não ouvir falar dele. Precisam pegar a Bíblia, que é a palavra dele, que é o livro que ele escreveu com o computador humano, e ler. Tá certo? Essa é a melhor definição para a Bíblia. O livro escrito por Deus através do computador humano. Perfeita a descrição. E a Trindade, a perfeita descrição da Trindade é: Deus é água, Cristo é o gelo é água, então Cristo é Deus. O Espírito Santo é o vapor é água, então o Espírito Santo, que é o vapor, é Deus. Basicamente é isso, as três coisas são água. Água, gelo e vapor são água. É a mesma coisa, Deus, Jesus e Espírito Santo são Deus. É a melhor representação da Trindade para explicar a Trindade. Não tem como explicar melhor do que isso, né? São três seres diferentes que possuem o mesmo poder e que juntos formam um só Deus. Essa Trindade é o único Deus. Na verdade, quando você pode falar Jeová, você pode estar citando o Deus Pai como Jeová, o Deus Filho, ou mesmo a própria Trindade como sendo Jeová. Tá certo? Então, não importa. A Trindade, os três são o mesmo poder, embora Cristo ele obedeça o Pai, escute o Pai e siga as orientações do Pai, ele tem os mesmos poderes que o Pai. Essa é a verdade, tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome dessa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Eu oro, agradeço e peço a proteção e bênção a todos vocês nessa semana que se inicia hoje. Tá certo? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor a todos. Um bom fim de domingo. Obrigado a todos. Amém.